Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Python básico da Liga Data Science da Universidade Federal do Paraná. E aqui a gente vai falar de módulos e pacotes, certo? Então vamos lá. Então, módulos, pacotes, bibliotecas no Python, o que ele é? São pedaços, são códigos já pré-programados que eu consigo plugar no meu Python básico e eu deixo ele mais robusto. A grande ideia aqui é a gente não ficar reinventando a roda o tempo todo. Tá? Então, quando eu tenho módulos e pacotes de praticamente tudo, gente. Então, ele é muito amplo. Tá? Porque você pode imaginar, a gente já tem coisa pré-programada. Então, como eu disse, evita da gente ficar reinventando a roda. Então, tem alguns módulos que são os mais usuais, eu vou passar cada um deles aqui. Por exemplo, eu tenho um módulo Math, que ele me dá algumas funções matemáticas. Eu tenho um módulo DateTime, que eu consigo trabalhar com datas, dias, minutos, segundos, ele pega uma string e transforma. Módulos como o OS, o sys, né, eu interajo com o sistema operacional, eu consigo pegar os arquivos que estão no diretório, pegar algumas informações do sistema. Eu já usei esse módulo num vídeo anterior, onde eu peguei a versão do Python ali, certo? Módulo random, por exemplo, eu crio um gerador de números aleatórios, time, eu consigo medir o tempo de execução, então tem várias coisas que eu posso fazer aqui. Tá? O que é importante? É que para usar o módulo eu tenho que chamá-lo, eu tenho que importá-lo, né? E a sintaxe é import nome do módulo. Ou então, às vezes esse módulo tem um nome muito grande, eu coloco um sobrenome aqui, um apelido, né? Então import o nome do módulo como tal. Tá? E a partir daquele momento eu vou usar aquele apelido para o nome do módulo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho o módulo Math, né? Importei o Math, então o Math já está na memória do meu computador, o meu interpretador já sabe onde que vai achar aquilo, né? E o que eu vou fazer? Eu vou imprimir algumas coisas aqui. Por exemplo, o Math tem o valor do π, tem o valor do e, né? Eu consigo trabalhar com logaritmo, consigo trabalhar com exponencial, consigo trabalhar com raízes, né? Eu executo isso e ele puxa. São funções, são métodos que não estão no Python básico. Então eu consigo trabalhar isso aqui, ele deixa o meu Python mais robusto. Por exemplo, o DateTime, eu consigo pegar a hora, minuto e segundo agora. Né? Então, importei o DateTime e eu tenho aqui uma variável agora, o que ela vai ser? DateTime, DateTime, ele é o módulo, né? Vai ser o quê? DateTime now, imprime o agora, né? Então, gravei esse vídeo exatamente no dia 29 de agosto de 2024, às 20 horas, 24 minutos e 1 segundo, certo? Então ele pega a data do meu computador. OS, né? Operational System, eu consigo pegar, por exemplo, o meu diretório, né? Então eu pego alguns valores. O sys, a mesma coisa, eu consigo pegar algumas coisas ali dentro do meu sistema operacional. Já usei esse sys aqui para pegar a versão do Python, né? Continuando, meu módulo random, né, eu posso definir uma semente aleatória, né, e eu vou gerar alguns números aleatórios aqui entre 1 e 10. Tá? Ele vai gerar números aleatórios cada vez que eu rodo, né? Dá o mesmo? Dá o mesmo. Por quê? Porque eu fixei a semente. Certo? Se eu comentar essa semente aqui, ó, né, vai dar números diferentes. Tá? Time. O time ele mede o tempo de execução. Né? Então, importei o meu módulo time, faço t igual a time, agora, ele vai pegar o instante agora, daí eu vou colocar o meu computador para ficar paradão, tá? É uma função do time, que é o sleep, ele pare por 2 minutos, e pegue o time final e me imprima a diferença. Então, time, isso daqui ele pega em microsegundos, tá? Então ele tem uma data inicial, ele conta a quantidade de microsegundos até agora, e se passaram 2 segundos, tá? Certo? Então são módulos que eu posso usar para deixar o meu Python um pouco mais robusto, mais power, né?
Lembra das funções de Fibonacci? Eu coloquei as duas aqui. Vamos medir o tempo que gera para o tempo que ele gasta para executar as duas funções, saber qual que é mais eficiente, a que tem recursão, a sem recursão. Então essas duas funções de Fibonacci são as funções da aula anterior, certo? Eu só coloquei aqui. E o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um tempo inicial, certo? O Fibonacci com recursão para 35 números e ele vai imprimir o tempo de execução da recursiva. Depois eu coloco de novo um tempo inicial, Fibonacci sem execução 35 e o tempo, ele imprime o tempo. Vamos executar as duas coisas, né? Ele demora um pouquinho, certo? Então, sem a função recursiva ele demorou quase 5 segundos. A função sem recursão, ele demorou milésimos de segundos aqui, tá? Porque isso aqui ele é 10 a menos 5. Então ele tem 4 zeros ali. Tá? Módulo. Então eu boto meu módulo. Normalmente, qual que é a diferença de módulo, pacote e biblioteca? O módulo ele é um arquivo .python, .py só. O pacote ele tem várias coisas, ele é um conjunto de módulos, né? Então tem alguns pacotes que são mais usuais aqui. Vocês vão estudando Python, vocês vão tropeçar neles, né? É o NumPy, que ele trabalha com manipulação, cálculos numéricos, né? Matrizes, vetores, etc. e tal. Algumas funções matemáticas mais avançadas. O Pandas é extremamente útil. Hoje eu vou fazer uma série de vídeos só falando do Pandas. Então, basicamente, ele faz toda a parte de leitura, manipulação dos dados, exportação. Então, ele é uma biblioteca assim mega útil. Aí tem duas outras aqui que eu uso bastante, que é o Matplotlib e o Seaborn, são bibliotecas gráficas que a gente vai fazer, alguns gráficos bem legais aqui, né? E o Scikit-learn, que são as bibliotecas que a gente usa, as funções de aprendizagem de máquina e tal, que já está tudo programadinho ali. Então, são coisas que tem vários módulos ali dentro, né? Pode ser que quando você estiver rodando, né, você tenha que instalar um módulo ou outro que não tenha. Normalmente o Colab já vem instalado esses módulos mais comuns. Tá? Então, um ou outro módulo que você não tenha, você tem que instalar, mas é bem simplesinho, você põe pip, install e o nome do pacote. Acabou, certo? Eu não vou fazer aqui porque o NumPy já está instalado, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos desses pacotes. Então o que eu tenho aqui? Né? Vou importar o meu NumPy. Para eu não ficar escrevendo NumPy toda hora, eu vou dar um apelido para ele, eu vou chamar de NP. Então, onde que tiver NP, o Python vai saber que é um NumPy. Eu vou definir A, minha variável A, ela é NumPy, NP é NumPy, um array, um vetor, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. O meu B, ele é um vetor também, 4, 5, 6, certo? E aqui eu faço, né? Eu posso criar a multiplicação por um escalar, a soma com escalar, a multiplicação de um array por outro, né? Eu tenho aqui o meu C, que ele é um array multidimensional, ou seja, ele é uma matriz, né? Vamos ver toda essa resposta aqui. Isso aqui não é um curso de NumPy, a gente pode fazer uma sequência de vídeos sobre isso, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui ele faço A vezes 2, A que era 1, 2, 3, passa a ser 2, 4, 6. Né? A mais B, ele soma os dois. Certo? A vezes aqui, daí ele pega A vezes B. Eu tenho tudo aqui. Eu tenho o meu C, que ele é um array bidimensional. Certo? Eu tenho o shape do C, que ele me dá as dimensões, ou seja, ele tem 2 linhas e 3 colunas. Eu tenho o C transposto, certo? Que é a minha matriz transposta, e eu tenho o shape da minha matriz transposta, que é 3, 2, certo? Então, para a gente manipular matrizes, vetores, certo? Tem bastante métodos numéricos aqui no NumPy que a gente consegue usar, facilita a nossa vida. O Pandas, eu falei para vocês, eu vou fazer uma série de vídeos só sobre o Pandas. O Pandas, ele trabalha com data frames, certo? Que são estruturas de dados que a gente usa muito frequentemente em Machine Learning. A toda a parte de Data Science, a gente não tem como fugir desses data frames. Então eu tenho aqui alguns dados, né? Ana, Bruno, Carlos e as idades dessas pessoas. Eu tenho um dicionário com isso e eu vou criar um data frame, né?
Desculpa, primeiro eu importo pandas SPD, dei um nominho para ele, para não ficar escrevendo pandas, eu posso dar o nome que eu quiser. É mais usual usar esse aqui. Então o pandas já está na minha memória. Tá? Eu tenho um dicionário aqui onde eu tenho pessoas e idades. E eu estou falando, olha, meu DF é um data frame, tem um nome que eu escolho, a minha variável ele vai ser o quê? Vai ser pandas, o método data frame e com os dados. Então ele vai pegar o método data frame, ele vai pegar esses dados que estão em formato de dicionário e vai transformar num data frame. Data frame nada mais é do que uma tabela, tá? E eu vou mandar ele imprimir esse data frame. Tá aqui a minha tabela. Ana, 23 anos, o Bruno, 35 e o Carlos, 45. E com isso eu consigo fazer várias manipulações, mas como eu disse, aqui é só um gostinho, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos do Pandas, mostrar todo o potencial que ele tem para vocês. E a gente tem aqui o Matplotlib, que ele plota gráficos, né? Então eu tenho aqui, vou importar meu Matplotlib, pyplot, né? Os gráficos do Python, vou chamar ele de PLT, é o nome usual também, tá? E eu estou plotando aqui uma linha 1, 2, 3, né, no valor X e 4, 5, 6 no Y e imprima esse plot, né? Então eu estou fazendo um plot normal e ele vai fazer tirar o zoom aqui para vocês verem. Ele vai fazer essa linha. Ele faz um gráfico, tá bem simplesinho, né? Depois a gente vai ver também um módulo de gráfico, como eu vou fazer para vocês. Tá? Eu tenho aqui um outro gráfico, que ele é um scatter search, um gráfico de dispersão, com os mesmos valores, e ao invés da linha, ele plota os pontos. Certo? Esses são exemplos de bibliotecas que eu posso chamar para deixar o meu Python mais robusto, mais sólido, né? Com mais potencial. Meus queridos, quero agradecer de verdade o João Gabriel, que ajudou, nosso aluno de mestrado, que ajudou a montar essa sequência de vídeos e esse Jupyter. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!